porta que eu entrar, Jesus sempre estará comigo. E a quem eu encontrar, eu sempre hei de falar: Jesus é o meu melhor amigo. Jesus, eu quero estar sempre contigo. Mas eu sei que tenho muita coisa a fazer. A paz que eu quero ter, devo primeiro oferecer. Devo perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que o que eu plantar, devo colher. Mas com Jesus hei de vencer. Se acontecer de na estrada eu me perder, no amor de Jesus eu tenho abrigo. As nuvens passarão e por mais densa a escuridão, o sol há de aquecer o meu sorriso. Jesus, da tua luz, como eu preciso. Mas eu sei que tenho muita coisa a fazer. A paz que eu quero ter, devo primeiro oferecer. Devo perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que o que eu plantar, devo colher. Mas com Jesus hei de vencer. Mas eu sei que tenho muita coisa a fazer. A paz que eu quero ter, devo primeiro oferecer. Devo perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que o que eu plantar, devo colher. Mas com Jesus hei de vencer. Mas com Jesus hei de vencer. Estrada que devemos percorrer, bênçãos de amor e paz nós vamos encontrar, se dedicarmos aos caídos socorrer e de mãos dadas caminhar. Há tanta mágoa, tanto pranto e tanta dor, são corações cansados de tanto sofrer, necessitados de carinho e de amor, praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Praticando bem, mais felizes vamos
você. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Progredindo assim sob o amparo de Jesus. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Bem-vindo, irmão de hoje e de outrora, neste ambiente pra falar de amor. É como um hino ao romper da aurora, em homenagem ao Mestre Senhor. Esta cidade se enche de alegria e luz, e a luz penetra em todos nós, em nossos corações, e no ambiente a fé se traduz, vibra em todos, irmãos, vibrando nos faz dar as mãos. Bem-vinda seja, ó fraternidade, falar de amor
Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar, dissesse pra mim: já é hora de você voltar, a gente se encontrar de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontrar de novo no seu evangelho no lar. Meus irmãos, que a paz de Jesus nos envolva neste momento. Aqui estamos reunidos nesta casa, a fim de realizarmos a nossa reunião de tratamento espiritual da noite de hoje. Para isso, convidamos todos para que juntos possamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai. Fechemos os nossos olhos e busquemos a doce figura também de nosso Senhor Jesus Cristo, o Mestre querido, que vem à terra nos ensinar as virtudes, a bondade, a misericórdia, o perdão das ofensas, tão necessários ao nosso crescimento espiritual. Mestre querido, auxiliai-nos, Senhor. Necessitamos muito dos teus ensinamentos. Precisamos muito, Senhor, aprender para poder praticar. Envolva-nos na tua luz nesta noite. Permaneça com todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e que Deus seja louvado. Nós teremos agora a leitura e explicação do Evangelho, feita pela nossa companheira Amanda. Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar sequência no estudo de quarta-feira com o tema alcoolismo. Para dar início, nós vamos abrir o Evangelho ao acaso. Capítulo 19, a fé transporta montanhas, instruções dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Não deve permanecer em letargia. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, incumbe-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que gera. A esperança e a caridade são consequência da fé. Essas três virtudes configuram uma trindade inseparável. Não é a fé que nos dá a esperança de vermos realizadas as promessas do Senhor? Com efeito, se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? De fato, se não tiverdes fé, que gratidão podereis manifestar e, por consequência, que amor? Divina inspiração, a fé desperta todos os nobres instintos que conduzem o ser humano ao bem. É a base da regeneração. Portanto, é necessário que essa base seja forte e durável. Porquanto, se a mínima dúvida vier abalá-la, em que se tornará o edifício que construístes sobre ela? Elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis. Seja a vossa fé mais forte que os sofismas
e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não enfrenta o ridículo das pessoas não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e se propaga entre as pessoas. Transmite-se àquelas que não a têm, ou mesmo não a desejaram ter. Encontra as palavras persuasivas que penetram na alma, enquanto que a fé aparente possui apenas palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as ouve. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para transmiti-la às pessoas. Pregai pelo exemplo das vossas obras, que lhes demonstra o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para lhes fazer ver a confiança que fortalece e proporciona condições de enfrentar todas as adversidades da vida. Tende, portanto, fé, com tudo o que ela possui de belo e de bom, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem exame, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que acreditais nelas. Segui nossos conselhos, mas compenetrai-vos do objetivo que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingi-lo. Crede e esperai, sem jamais desfalecer. Os milagres são obra da fé. José, Espírito Protetor, 1862. Que assim seja. O estudo de hoje, o foco principal é trazer os tratamentos e quais serão as terapias aplicáveis do ponto de vista do Espiritismo para o tratamento do alcoolismo. De todo modo, nós vamos começar explicando um pouquinho sobre a obsessão e o alcoolismo. Em sequência, vamos falar das consequências e depois trabalhar as metodologias para tratamento do alcoolismo. É interessante a gente observar que muitas vezes as pessoas acreditam que fazem uso da bebida alcoólica porque estão sob o efeito de obsessão, porque elas estão obsediadas. Mas os espíritos nos trazem que é o contrário. As pessoas estão obsediadas porque estão fazendo uso de bebida alcoólica. Nós costumamos sempre colocar na conta dos espíritos. Ah, a pessoa está obsediada, por isso ela faz isso. Normalmente o que acontece é que esses espíritos observam o nosso desejo central. No livro Ação e Reação, André Luiz, junto com Silas e Hilário, eles se encontram com um obsessor chamado Leonel. E o Leonel estava obsediando um encarnado de nome Luiz, que tinha uma fraqueza no campo do dinheiro. Nesse caso, não era no campo do vício do álcool, mas do dinheiro. E aí Leonel relata para eles, como se fosse uma conversa entre amigos, mas não era, era obsessor e benfeitor, e Leonel relata como que ele obsediava Luiz. E ele disse assim, olha, primeiro, nas escolas dos Vingadores, que é uma das escolas que existem nas zonas umbralinas, ou seja, os obsessores estudam, assim como nós estudamos. Ele diz que nas escolas dos Vingadores, eles são ensinados a observar sempre o desejo central. Então, qual é o desejo central do encarnado? E a partir do desejo central, eles começam a atuar com a obsessão. Então, os obsessores não inventam nada que esteja fora do nosso ciclo, que esteja fora da nossa vibração, da nossa sintonia, do nosso pensamento. Eles focam no nosso desejo central. Naquele caso específico, o encarnado tinha uma fraqueza no campo do dinheiro e Leonel estava trabalhando, obsediando ele, de modo a fazer ele cair em outras áreas, mais consequência do desejo central, que era o dinheiro. Então, no caso do álcool, é interessante a gente ter isso em mente. A gente não pode dar a culpa ao obsessor. É uma escolha do ser humano e, influenciado por isso, ele acaba sendo obsediado. Invariavelmente, defrontamos nas panorâmicas da toxomania, da sexolatria, dos vícios em geral, a sutil presença de obsessões, como causa remota, ou seja, causa, ou como efeito do comportamento que o homem se permite, sintonizando com mentes irresponsáveis e enfermas
Desembaraçadas do Corpo. Está Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda. Um outro ponto interessante que esse estudo trouxe para nós é que muitas vezes, em decorrência do álcool, as pessoas estragam famílias, acabam com a própria vida. Nós estávamos fazendo a leitura de um livro muito pequenininho, de 40 páginas, ele está disponível em PDF na internet. O nome dele é Um Roqueiro do Além. E ele retrata a situação de um espírito depois que desencarnou, e ele, antes do seu desencarne, ele fez consumo de bebida alcoólica, uso de outras drogas, e durante toda a sua encarnação, ele esteve vinculado a vícios. Essa pessoa, quando ela desencarna, ela não entende o que estava acontecendo, assim como nós sabemos que outros espíritos relatam que ao desencarnar não conseguem no primeiro momento entender o que está acontecendo. E aquele espírito, ele ficou bastante confuso até ele poder ser esclarecido, e por muito tempo, depois do seu desencarne, ele teve a companhia de obsessores, de espíritos que estavam em sintonia com ele antes do desencarne. Então o espírito desencarnou, não foi, no caso diz que não foi diretamente em decorrência do álcool, mas ele era um suicida indireto, porque ele fazia uso de bebida alcoólica e de outras drogas, mas após o desencarne ele permaneceu sintonizado com aqueles amigos espirituais. E o estudo traz para nós que muitas pessoas acabam com a própria vida, com a vida dos familiares, com as famílias, em decorrência do consumo do álcool. Endoidece artistas notáveis, que é o caso desse livro, né, que era um artista muito reconhecido, desfibra o caráter de abnegados pais de família, favorece doenças e engrossa a estatística dos manicômios. As crônicas vivas estão nos próprios consumidores, largados à bebedeira, nos crimes que a imprensa reclama de sensacionalismo, nos ataques de violência e nos lares destruídos. Hoje em dia, ou desde sempre, está na moda o consumo de álcool. As pessoas acham que é bonito, que é social, que é interativo. E aí, nós buscando para falar sobre o assunto, a gente encontrou uma palestra em que Divaldo ele se encontrava no Congresso Espírita do Rio Grande do Sul. E aí o entrevistador pergunta para Divaldo o que o Divaldo achava do consumo responsável de bebida alcoólica. Em níveis, ele usou a expressão em níveis saudáveis. Eu não me lembro, na verdade, a expressão exata que ele usou, mas ele dizia do consumo responsável de bebida alcoólica. E aí Divaldo inicia dando um exemplo, que certa vez ele visitou um amigo, e chegando na casa desse amigo, uma casa muito bonita, um amigo de condição financeira favorável, e ele tinha construído uma adega. E aí Divaldo perguntou para ele, você faz uso de bebida alcoólica? E o amigo dele falou, não faço. E não, por que você tem uma adega em casa? Ele falou, para receber meus amigos, porque muitos amigos meus consomem bebida alcoólica. E aí o Divaldo falou assim, pois bem, se você não faz uso de bebida alcoólica, não seria mais interessante, ao invés de ter uma adega, você construir um espaço para conversas edificantes? Por que você não desmancha a adega e faz esse espaço para conversa edificante? E aí o amigo falou, Divaldo, eu até acho uma boa ideia, só que conversa edificante não é social. A gente não consegue socializar só falando de conversa edificante. E a gente consegue socializar bebendo um vinho, bebendo uma cerveja. E aí Divaldo falou, então tá. Então quer dizer que evangelho não é social, mas o consumo de bebida alcoólica também não é espiritual. E onde que está o meio termo? Então, cabe a nós entender onde que está o meio termo. Será que é mesmo interessante a gente manter nas nossas casas os barzinhos, as adegas? Quem são os companheiros espirituais que estão ali ao redor? Quem é que está interessado em estar próximo desse ambiente? Ao contrário, quando é realizado o culto do Evangelho do Lar, nós bem sabemos que os espíritos que nós atraímos são benfeitores que querem o progresso daquela família, que querem o progresso daquele lar. Então, fica a dica para trocar o espaço onde encontra bebida alcoólica pelo Evangelho, pelo culto do Evangelho no lar.
Agora nós vamos entrar um pouco nas questões da terapia, o que o estudo traz para nós, que seriam os meios de tratar o alcoolismo. Aqueles que desde cedo colocam nas mãos dos filhos o Evangelho, jamais terão esses dissabores. Nos lares, onde todos oram juntos, onde os filhos são educados na doutrina do Cristo, as mães não choram pela infelicidade de ter um dependente do vício em casa. Então aqui nós vamos corroborar com aquilo que Divaldo falou ao amigo dele. O que nós, pais, estamos ensinando para os nossos filhos dentro das nossas casas? Qual é o exemplo que está sendo deixado aos nossos filhos? O consumo do álcool como algo responsável, como algo que não tem impacto porque é só para socializar, ou a realização do culto do Evangelho no lar? Muitos pais de família acreditam que não fazem nada de errado porque estão consumindo a bebida alcoólica com os filhos e com a esposa. Então eles compram a cervejinha, vão para dentro de casa, todo dia à noite, a esposa faz um aperitivo e o marido vai beber na companhia dos filhos e da esposa. E ele acha que está legal, porque está em companhia da família. Mas se esse é um hábito legal, por que não substituí-lo pela realização diária do Evangelho em casa? Teremos a mesma oportunidade de conversar com os filhos assuntos diversos, abrindo o Evangelho ao acaso, mesmo na sequência. Essa é a instrução da realização do Evangelho. A gente sentar com a nossa família, fazer a leitura edificante, explanação do Evangelho e conversar sobre o dia a dia, sobre as problemáticas. Então, a dica da espiritualidade para nós é essa: a gente substituir hábitos que podem influenciar os nossos filhos pelo ensino do Evangelho. Eu não me lembro de fato onde que está essa citação, mas encontrei ela no estudo, no livro do Esclarecimento em Família, que fala que a atitude dos pais, ela impregna no perispírito do filho um comportamento que vai perdurar durante toda a vida do filho. Então, quando o pai fala, mas não faz, não fica a memória para que o filho possa proceder daquela maneira. Mas quando o pai age, ele consegue impregnar no perispírito do filho e deixar uma lembrança, e deixar um exemplo. Qual é o exemplo que nós estamos deixando para os nossos filhos? O exemplo do consumo do vício ou o exemplo da prática do Evangelho? A prática da caridade. Assim, pois, se aspiras à vitória sobre o visco da treva que nos arrasta para os despenhadeiros do crime, ergue no serviço a felicidade dos semelhantes, o altar dos teus interesses de cada dia. Porquanto, ainda mesmo o delinquente confesso, em se decidindo a ser o apoio do bem na terra, transforma-se pouco a pouco em mensageiro do céu. É uma mensagem de esperança, né, que está no livro Religião dos Espíritos, psicografia de Emmanuel, porque nunca é tarde para mudar. Então, a gente não precisa pensar que perdeu toda a encarnação porque consumimos em algum momento das nossas vidas o álcool ou outras drogas. Há sempre tempo para recomeçar. E uma boa maneira de nos curar e de divulgar a nossa cura é através da prática da benevolência, porque através do nosso exemplo de melhoria, nós poderemos curar outras pessoas desse vício e dessa doença que é o alcoolismo ou outros vícios, que seja o consumo de outras drogas. A prática da benevolência, ela pode ser feita de várias maneiras. A prática da caridade, a gente sabe, né, está na famosa pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que todo espírita conhece de cor, que é a benevolência, a indulgência e o perdão. A prática da benevolência é um dos exemplos vivos de caridade. E como praticar a benevolência? Aí a gente vai se perguntar, mas agora, em tempos de coronavírus, não tem como fazer muita caridade, não tem como fazer muita benevolência, mas existe. Existem vários meios, inclusive o Centro Espírita Eurípides Bassanufo está trabalhando nisso. Nós realizamos todos os domingos, por exemplo, a campanha de esclarecimento Chico Xavier e a campanha de Fraternidade Alta de Souza. Ela está sendo realizada virtualmente, já que nós não podemos pessoalmente visitar os lares. Os caravaneiros estão se encontrando virtualmente e realizando prece por aquelas casas que supostamente seriam visitadas se nós estivéssemos atuando normalmente.
Então, a prece também é a prática da caridade. A prece também é uma atitude de benevolência. Então, quem tiver interesse em praticar esse ato de amor, nos procurem através das redes sociais, podem mandar uma mensagem no Facebook, no WhatsApp do centro, que as pessoas vão orientar como proceder para participar conosco das campanhas. Além das campanhas, também está acontecendo os estudos, todos os sábados. Conheço o Espiritismo, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas a Casa Espírita continua funcionando. Para aqueles que estão acompanhando virtualmente, acontece às terças e quartas-feiras a reunião pública na terça e na quarta-feira o tratamento, que dá sequência nos estudos das salinhas. E as cestas básicas também estão sendo distribuídas, seguindo todas as recomendações de segurança. Os trabalhadores da casa visitam os assistidos, né, dos postos de assistência, Alta de Souza e Eurípides Novelino, que fica em Alagoas, e faz a doação de cestas todos os meses. Então, quem tiver interesse em contribuir, em praticar a caridade através de qualquer um desses meios que eu falei, pode entrar em contato conosco através das redes sociais. A vontade. Então, a vontade também é uma metodologia de terapia, também é uma terapia na cura do alcoolismo. E está lá na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: poderia o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos respondem: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que falta é vontade. Quando a gente ouve essa resposta, a gente pergunta assim: nossa, tá tão difícil para mim, e os espíritos estão falando que só falta vontade? Mas não está faltando vontade. Como que eu faço? Eu quero, mas eu acordo todo dia cedo e eu penso, nesse caso, no consumo da bebida à tarde. Eu acordo todo dia cedo e eu não consigo parar de pensar em consumir droga. Não é vontade que está me faltando. Mas a verdade é que nós ainda não entendemos o que é a vontade. E como despertar essa vontade, se a gente ainda não entendeu o que é a vontade? Através da prece, através da conexão com o mais alto, através do Evangelho, através dos estudos, através do autoconhecimento. E a Casa Espírita ela existe para nos ajudar a nos autoconhecer, para nos ajudar a nos desenvolver. Porque através do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, conhecendo as nossas fraquezas, conhecendo aonde a gente precisa se trabalhar, é que a gente vai conseguir de fato trabalhar. A gente não consegue desenvolver a nós mesmos se nós não tivermos ciência do que desenvolver. Primeiro a gente precisa conhecer. A gente se conhece e depois a gente se desenvolve. E aí, a Casa Espírita, como eu tinha falado anteriormente, ainda mesmo em tempos de coronavírus, está oferecendo o curso Noções Básicas de Doutrina Espírita. Ele acontece aos sábados, às 17h30, está acontecendo virtualmente através do Teams. Então, quem tiver interesse em participar, como eu já disse, procura o centro pelas redes sociais e os trabalhadores irão recomendar como é que vocês podem fazer para participar do curso. E por que fazer um curso de Noções Básicas de Doutrina Espírita? Por que entender basicamente sobre doutrina espírita? Na verdade, o objetivo principal do curso é conhecer sobre Deus, é conhecer sobre Jesus e é conhecer sobre nós mesmos. Porque o único meio de nos conhecermos é conhecendo o nosso Pai, é conhecendo o nosso irmão mais velho, que é nosso exemplo. O único meio de nos melhorar é entender de fato o que Jesus deixou para a gente, o que Jesus espera de nós. E o objetivo do curso de Noções Básicas é esse. E através do nosso autodesenvolvimento, como a gente já falou, do nosso autoconhecimento, nós conseguiremos nos libertar do vício. Além do que, a ocupação é uma ferramenta muito útil para nos afastar das más tendências. Muitas vezes, pelo ócio, pela falta do que fazer, as pessoas acabam fazendo consumo de bebida alcoólica e de outras drogas. Então, todo sábado às 5h30, a gente pode, se quiser, ter um compromisso de âmbito maior, um compromisso com a espiritualidade, fazendo parte e participando do curso de Noções Básicas. Um outro meio é o culto do Evangelho no lar. A gente já falou sobre isso
Se alguém precisa de ajuda também para a realização do culto do Evangelho no lar, no site do centro tem as recomendações, mas pode também entrar em contato através do WhatsApp ou do Facebook, que nós podemos orientar como realizar o culto do Evangelho no lar. Mas basicamente a gente pode fazer isso todos os dias ou num dia específico da semana, caso queira, mas a recomendação do culto do Evangelho no lar é uma vez por semana, mas a minha dica é que seja feita todos os dias. Pode abrir o Evangelho ao acaso ou em sequência, abre o Evangelho, faz uma leitura pequena, comenta sobre o Evangelho, discute com a família sobre aquilo que foi trazido no Evangelho naquele dia. Pode colocar um copinho de água, uma garrafa d'água para fazer a fluidificação, inicia com a prece, encerra com a prece. É muito simples, não leva muito tempo, pode levar de 15 minutos a meia hora. O importante é tornar o Evangelho um hábito, principalmente para os dependentes químicos, para os dependentes de droga. É primordial para a cura do vício, trazer o Evangelho para dentro das vidas e trazer como uma rotina, assim como o álcool e a droga é uma rotina. Então, a mensagem que nós temos hoje sobre o alcoolismo é essa. Eu espero que ela tenha chegado a todos os corações. Eu volto a repetir que a Casa Espírita está à disposição, caso precisem. Então, só nos procurar através das redes sociais ou do nosso número, que também está disponível no site. Infelizmente, nós ainda não estamos funcionando normalmente, né, com as portas abertas, mas nós acreditamos e esperamos que em breve tudo volte ao normal. Para concluir, temos uma mensagem de Jesus. Deixai que venham a mim os que tímidos e débeis necessitam de amparo e consolação. Deixai que venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos
cai em uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.